Boa tarde a todos. Hoje é a nossa segunda aula de revisão do ENAD, do curso de Artes Visuais, licenciatura da Universidade do Estado de Santa Catarina. Essa aula vai acontecer ao vivo agora, mas depois ela vai ficar disponível na Galeria Jandira Lorenz, no YouTube. E nós teremos alguns outros encontros que serão divulgados pelo departamento. Então, hoje a gente vai ter a fala de duas professoras, da professora Virgínia e da professora Débora. A ideia é que o nosso encontro chegue no máximo assim até 6h30. Então, nós vamos iniciar pela professora Virgínia. Virgínia, eu vou compartilhar aqui com você, vou colocar você como anfitriã, aí você faz a sua apresentação. Tá bom, obrigada. Ai, peraí. Eu compartilho o Desktop, será? Né? É o terceiro ícone, isso, foi. Peraí, só um minutinho. Eu não estou mais acostumada com o Zoom. E aí aparece vocês. Tá. Minimiza isso, Não, já consegui. Então vamos lá. aparecer na gravação. Acho bom minimizar essa lateralzinha que a gente aparece, né? Para não cortar o seu PDF na gravação. Opa, eu minimizei. Então, a aula hoje é sobre saberes e estéticas de matrizes afro-brasileiras e indígenas. E eu começo colocando essa imagem do Denilson Ivanigua, que se chama Cunhatã, uma menina jovem criança, que incorpora algumas tecnologias não indígenas e que nem por isso descaracteriza as tradições e suas culturas, porque na contemporaneidade a gente entende que as identidades são múltiplas, dinâmicas e híbridas. É também para fazer uma homenagem ou uma gratidão à 34ª Bienal de São Paulo, que completa 70 anos e que pela primeira vez a maior quantidade de artistas indígenas da sua história. São 5 brasileiros e 4 estrangeiros. No total são 91 artistas, ou seja, são quase 10% dos artistas, né? Que realmente é uma conquista, né? A arte brasileira vive hoje um movimento de profunda transformação, motivado principalmente por questões ligadas à identidade negra e ameríndias. O sistema de arte contemporânea, ou seja, as redes que definem o que é e o que não é arte, precisam rever esses conceitos e práticas em relação às etnias, afirmando a colaboração de artistas não brancos. Durante muito tempo, a maioria das manifestações negras e indígenas eram perseguidas, criminalizadas e negligenciadas em favor das visualidades brancas. Principalmente durante o fim do século XIX e início do século XX, quando o ideal da civilização era ser branco. Portanto, a produção desses grupos historicamente desprestigiados, cujas suas narrativas foram negadas pela história da arte oficial e forjadas à luz de processos coloniais, implica em resistências, negociações, tensões, diálogos de diferentes matrizes culturais. Politicamente, a arte é um campo que pode colaborar na redução dessas desigualdades raciais, uma vez que foi também ele o próprio palco, o sistema que reproduziu esse racismo e hierarquias visuais. Trata-se de uma construção social, né? Trago também aqui hoje, dia 15 de outubro, dia do professor Antonieta de Barros, a nossa deputada catarinense, que foi ela que pediu para acontecer esse dia dos professores, então uma homenagem a ela. E mais de começar a perceber as contribuições que esse povo tem na nossa cultura. O que sabemos sobre artes afro-brasileiras ou africanas e sobre artes indígenas e brasileiras? Trago a palavra artes no plural por se tratar de que ela é multicultural, né? O que sabemos sobre a nossa história também, né? Quando a gente fala das Áfricas e dos indígenas. Geralmente o atributo é arte primitiva, arte tribal, arte tradicional, exótica, nativa, sempre pensando como se fosse uma arte primária, infantil,
ou tudo que se atribui à arte indígena ou negra é folclórica, é popular, naif, é ingênua. Dentro desse pensamento ocidental, os indígenas, os africanos, não produzem artes, eles produzem artefatos, né? São objetos utilitários destinados aos museus etnográficos, sem autorias, como se estivessem congelados na história. Poderia até incluir outro tipo de arte, arte plumária, arte artistaria. Então, o nosso Ocidente tem essa mania de querer categorizar. E aí, é sempre vendo essa arte como se a gente, autêntica, como se negasse a elas um processo, né? Um progresso, desculpa. Não consideradas como arte ocidental, mesmo que geograficamente estejam no mesmo hemisfério. Existe toda uma concepção de que binária da diferença, como se nós somos científicos e eles são exóticos, nós civilizados, eles os primitivos, a escrita, a oralidade, o racional e o irracional. Nós temos religiões, eles têm superstição, nós temos história, eles têm mito. Então, sempre houve todo esse modo de pensar que é, de certo modo, perigosamente simplista e homogeneizante, né? Eu trago aqui uma escultura que na época ela era considerada importante devido justamente ao seu anonimato, né? Então era valorizada essa estética para além da sua função ritualística. E aí até trago a frase de do colecionador francês que diz: "Dá-me um grande prazer não saber o nome do artista, uma vez que a descoberta da identidade do artista, o objeto deixa de ser arte primitiva." Então existia todo um grande interesse pela arte primitiva e justamente por essas questões. Mas o que é a arte afro-brasileira? Então, o próprio Roberto Conduro, que é um historiador nesse assunto, ele vai dizer: seria a arte produzida pelos africanos escravizados trazida ao Brasil a produção artística dos seus descendentes, independente do tema? Ou então é toda a arte na qual a negritude está representada, seja ela feita por afrodescendentes ou não, onde o fator determinante é a temática? O que é a arte indígena brasileira? E aí, tem uma fala da Dayara Tucano, que é uma artista, também está na Bienal, e diz: não existe na nossa língua uma palavra para arte, talvez a mais próxima seja ori, a miração, a visão espiritual da cerimônia, do sonho, o que está presente em todo mundo à nossa volta. Ori também são os nossos grafismos, que são um elo com a própria natureza. Pintamos com ori nossos rostos, nossos corpos, nossas casas, cerâmica, cestaria, nosso mundo também é feito de ori. Existe muito mais no ori, além daquilo que possa ser visto ou compreendido. Ali se tece a grande linguagem da arquitetura do universo. Então, o conceito da arte é europeu, vindo da Grécia, né? Mas o fazer artístico diz respeito a todos os povos do mundo, né? A diferença é que eles não tiveram a necessidade de conceituar essa produção estética ou classificar de acordo com a nossa história da arte. Elas nunca se organizaram com tendências ou movimentos estéticos conforme a gente vê, né? Ai, calma. A disciplina da história da arte tem as raízes do modelo de estrutura eurocêntrica, onde se valoriza o artista, a obra da arte, os movimentos, escolas, onde se segue alguns certos cânones, onde os gênios e os mestres geralmente são homens brancos educados formalmente, onde o padrão dita um juízo estético, né? Quem são os outros, e onde o museu é quem legitima o que é arte ou não é. E hoje é urgente pensar em narrativas diferentes, pensar de que todos esses povos que ficaram à margem, eles estão reivindicando e lutando para que apareça realmente o nome deles, né? E que se tenha um espaço para eles. Inclusive, em 1880, durante muito tempo no modernismo, a arte europeia quis classificar a arte africana como sendo naturalista, expressionista, abstrata. Eles tiveram muito interesse nessas obras primitivas, nas obras tiradas desses outros continentes, né? Não só da África, como de todas as outras, Oceania, Ásia e tudo mais. E muitos artistas do modernismo fizeram um verdadeiro plágio dessas obras. Então,
nessa exposição, que foi no Museu de Arte Moderna de Nova York, eles colocaram para a par as esculturas, estátuas do lado das obras desses artistas, mostrando como realmente não era questão de procurar a semelhança, mas mostrar realmente a cópia, né? Então foi realmente desmascarado vários desses artistas. Mas isso aqui não vou falar muito. Hoje, nesses últimos anos, esses povos têm uma luta enorme em reivindicar de volta essas obras. Então, e agora existe todo um movimento que começou na França, inclusive, de querer devolver algumas obras, mesmo que é muito pouco. O ano passado, a França, me parece que devolveu 26 obras. Mas hoje, a França, ela tem 9.000 itens só africanos, sem contar os outros itens. Então, o que são 26 perante esse universo, né? Então, é uma coisa que está muito... que eu fico pensando que poderia até ser questionado nessa prova agora da ENAD, né? Mas como conhecemos nossa história? Na verdade, toda a história é narrada por alguém de uma perspectiva, todas têm uma intenção de passar uma verdade, mas qual é a verdade? De que é um lado da história, que na verdade é considerado universal, e o que acontece com as outras histórias alternativas, né? Nossa história brasileira foi contada na perspectiva do europeu, pelo relato desses viajantes que vinham pela missão, eles tinham essa missão de documentar, só que uma visão era idílica, poética, fantasiosa e real, e muito etnocêntrica, ou seja, que ela julgava a partir dos valores culturais deles mesmos. Um olhar que distorcia e desumaniza o outro, que não leva em consideração as especificidades do outro, né? Então, como se existisse um padrão e o resto é o excêntrico. O contrário do etnocentrismo seria o relativismo cultural, que sim, ele já estaria olhando com outros, considerando, contextualizando. Então, por exemplo, como é que era visto? Essas são algumas das imagens sobre os indígenas e sobre os africanos que eu vou mostrar a seguir, que era uma imagem, uma visão bastante ambígua sobre eles. De um lado, a figura do mal selvagem, do bom civilizado. Eles eram selvagens, opondo-se à humanidade, sem religião, sem moral, sem leis. Eles eram nus, comiam pessoas, eram canibais, não falavam línguas inteligíveis. Por outro lado, a figura do bom selvagem e do mal civilizado, o selvagem sem clero, sem lei, sem tecnologia, passa a ser valorizado justamente pelas ausências, que são vistas como vantagens, porque, como um pedacinho da carta do Cristóvão Colombo, ele diz: eles são muito mansos e ignorantes, eles não sabem se matar, eu não penso que haja um mundo melhor, como não há uma terra melhor, ou seja, não fácil de ser, entre aspas, domesticados, civilizados. Da mesma forma, a arte produzida durante séculos do homem negro era representada com a força do trabalho, submetidos, humilhados, em condições de escravizados, ou como nessa pequena pintura aqui, O Pequeno Senhor que eu amo, como se eles tivessem uma relação doce, carinhosa, amistosa, quando na verdade não era essa a realidade, muito pelo contrário. Foi toda uma história de muita violência, né? Volto para a história para tentar entender de onde que vem todos esses conceitos, e aí a história começa no século XV, com a chegada dos navios aqui na América e na África. Também nessa época é criado o conceito de raças, que é um conceito que vem da zoologia, que era para classificar as plantas e os animais, que foi usado depois para poder classificar as raças, quem eram superiores às outras, e é por isso que surge o racismo. Aparece o conceito da seleção natural do Darwin, a raciologia, que era uma ciência que era justamente, faziam todos esses estudos biométricos e pelo tamanho da cabeça, da testa, dos narizes, dos fenótipos, poderiam classificar se a pessoa era criminal ou não. Então, era também forma de justificar e legitimar todo esse sistema de dominação racial, da escravidão, dos genocídios, né? É o tempo da expansão colonial, que se organiza diversas exposições universais, os zoológicos humanos, se criam os museus etnográficos, onde então
todas essas obras foram saqueadas, roubadas, para não dizer outra palavra, né? E a política do embranquecimento, e aí por aí vai. Todas essas ciências, né? Todas essas teorias respaldadas nas ciências, criam essa imagem da figura africana e indígena sem alfabeto cursivo, sem história dotada, então eram primitivos. Era uma imagem que eram selvagens, civilizados, eram incapazes de superar o primitismo, negativa, inferiores. O próprio Hegel vai dizer isso, né? O que, para os colonizadores, eles partiam para as colônias com esse pensamento de que iriam realmente fazer um bem. Eles estavam levando a civilização a essas pessoas. Eles estavam levando a tecnologia, estavam levando. Então, eles em nenhum momento se sentiram que estavam fazendo algum tipo de violência. Mas é aí que surge toda essa hierarquia de raça, de gênero, de classes, né? No imaginário étnico-racial do Brasil, é privilegiada o ser branco, né? Valorizando sempre as raízes europeias e ignorando as africanas e as indígenas, o que cria uma tensão e ideologias que resultam em desigualdades e estereótipos racistas. Então, essa pintura que é bem, não sei se vocês conhecem, que se chama Redenção de Can, que é de um Modesto Broca, um espanhol pintor, e ele mostra justamente a senhora aqui do lado esquerdo abrindo as mãos para os céus, como se fosse agradecendo a Deus pelo milagre de ter um neto branco. Então, se imagina que a que está aqui do lado é a filha, esse homem supostamente poderia ser um português, que olha para sua filha com muito orgulho, para sua família, porque ao final dele ele conseguiu essa vitória, né, orgulhoso da sua família. A criança completamente branca. E aí, outro detalhe também, então, porque se começa toda a cultura do branqueamento, então, se tem um monte de... trazem um monte de imigrantes, se incentiva casamentos interraciais, justamente pensando em embranqueçar essa sociedade. Aí outro detalhe é perceber que o homem e a filha estão pisando, têm sapatos e pisam sobre uma calçada, que seria já o sinônimo da civilização, enquanto que a mãe africana negra está descalça pisando na terra. Aos escravos não era permitido usar sapatos. Inclusive, quando começou a lei da abolição, eles agora então eram livres para comprar sapatos, só que com os pés machucados e doloridos, não era tão fácil também colocar sapatos. Então, o sapato é um elemento que vai aparecer em diferentes obras como sinônimo de ascensão social, de liberdade. Por exemplo, o Thiago Santana, que é um artista brasileiro, vai trazer essa performance que mostra os rés do chão, justamente esses escravizados libertos que carregam a tiracolo o sapato porque não conseguem calçá-lo. Flávio Siqueira traz um outro trabalho também, que ele coloca um balde jogando tinta, que o nome chama Apagamento. E aí ele vai dizer que justamente no 1911, tão pouco tempo atrás, né, no primeiro Congresso Nacional das Raças em Londres, o Brasil foi convidado e levou o senhor Roquete de Pinto, um antropólogo, com a tese científica dizendo que em 3 gerações o Brasil não haveria mais negros. Então haveria 80% de branco, 15% de mestiços e uma pequena população nativa. Porque então era esse o ideal, essa era a missão. Que também não está muito longe hoje quando a gente vê o descaso que existe com certas populações indígenas. Será que também a gente ainda não continua com essa política? Os estudos contemporâneos, então, querem justamente conhecer o discurso dos outros, eles querem saber esquecer de si, eles querem desconstruir esse imaginário criado em torno do negro africano e do indígena, eles querem romper com essa concepção binária da diferença, nós e deles, uma estética homogênea que desconsidera essa diversidade cultural. Estudos contemporâneos que agora tem todos os autores, muitos que são do orientalismo, né? Desses países considerados não ocidentais, né? Que
vem a reivindicar toda essa luta. E aí eu estou misturando, assim, desculpa, porque eu trago alguns artistas até o quanto eles, nas suas obras, no hoje, eles trabalham com essas questões. Cisne Amaral, um artista paulista, que ele traz nessa obra Gargalheira, um autorretrato dele, que ele mostra, nesse era um instrumento, uma técnica de tortura para os escravizados, né? E o nome é Quem Falará por Nós? E aí ele diz, né, como é que os povos do terceiro mundo podem entrar na era moderna ou criar suas próprias histórias contemporâneas se a sua voz é silenciada e não é ouvida? Quais são as causas subjacentes e quais são as alternativas possíveis para eles? Esse silenciamento, esse apagamento, ele só resulta em relações de intolerância e de violência. Só para lembrar, o Brasil é um dos maiores países com a diversidade social cultural do planeta, é o segundo país com o maior número de habitantes, só perde para a Nigéria, e 56% da população brasileira é negra. Com relação aos indígenas, são 305 etnias espalhadas em todo o território, não é só na Amazônia, como a gente, no nosso imaginário, parece que os índios só estão lá, mas não, eles estão ocupando quase todo. São 274 línguas que se falam no Brasil e eles representam 1,3 milhões, dados da FUNAI. Então, quanto que a gente, nós brasileiros, ignoramos a presença deles e a gente pouco fala. Ou quando fala deles, fala de um modo pejorativo ou trata eles como inferior. E daí que vem a Lei 10.639, em 2003, no governo do Lula, foi criada, que era obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira nos currículos de educação básica. Em 2008 foi promulgada a Lei 11.645, que incrementa também a cultura indígena, além da afro-brasileira. É uma oportunidade histórica de reparar todos esses danos, mas o importante era justamente desconstruir essa representação que o afrodescendente tem como único atributo a descendência escrava, subalterna, dominada. Se a gente for ver nos livros e quando se estuda, quando se lembra do que a gente estudou na história, era só isso. Nunca se vê por um viés positivo, sempre é realmente, os coitadinhos, os escravizados, não sei o quê, como se não tivesse nada de bom, nenhum aporte positivo. É refletir os impactos de uma sociedade que não reconhece esses elementos fundamentais. Por outro lado, também, só de pensar que, enfrentar os preconceitos, a discriminação racial e garantir essa educação antirracista, ou seja, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E como o Kabeng Monanga fala, o maior problema do Brasil é que a gente tem essa dificuldade de decodificar, de entender o que é uma manifestação de racismo. Então, seria só entender o que é o racismo, o que é o racismo estrutural, o que é o mito da democracia racial, o que é a branquitude. Enquanto nós brancos não nos entendemos também como uma etnia, que temos muitos privilégios, e porque a gente vai continuar sendo racista. E qual é a importância dessas ações afirmativas? O que são essas cotas? Porque ainda pessoas criticam, e muitas pessoas a gente ainda acha, continuam sem entender o que são. Até então, os escravos eram proibidos de estudar. Depois, quando a abolição acontece, só lhe é permitido estudar à noite. Depois, então, assim, quais são as condições que essas pessoas tiveram? E se a gente vai ver na história, é tudo muito recente. A primeira doutora em artes visuais foi a Rosana Paulino, que foi em 2010. Então, é muito pouco tempo. A gente tem um longo caminho pela frente. Bom, as produções artísticas afro-indígenas contemporâneas não poderiam não ser marcadas por toda essa história de colonização, de escravidão, essas tentativas de extermínio físico das populações indígenas, esse silenciamento e apagamento das culturas. Então, ela é toda, ela é uma mistura, é uma cultura feita de mistura, de atos, de tensões, de rupturas e entrelaçamentos, sempre marcados pela diferença, domínio e identificação.
Os temas recorrentes nessas obras, a gente vai ver que são muita história, política, globalização, a identidade, a ancestralidade, a resistência, a religiosidade, o racismo, desafetos, as traduções das suas cosmologias e narrativas. O que a gente chama de artivismos, porque não deixa de ser realmente uma reivindicação política. A arte africana e indígena, de maneira geral, porque eu também seria um pecado reduzir, ela é rica em significados e simbologias, difícil de compreensão por falta da nossa informação. Ela é uma expressão e uma tentativa de se comunicar. Elas têm uma forte ligação espiritual, devido a essa visão holística e simbólica da vida, que é muito diferente da nossa. Fortalece o sentimento de coletividade, onde cada indivíduo é parte de um todo e busca uma harmonia e equilíbrio com a natureza, com seus antepassados, ou seja, e ela é mutável, como qualquer outra cultura, ela se contamina, se deixa contaminar, ela não é uma cultura que é viva, ela não pode a gente pensar que ela nunca progrediu, então é um erro a gente achar que é coisa do passado, né? Existem alguns elementos que são bem simbólicos e aparecem, se atravessam em várias obras de vários artistas. Um deles, por exemplo, é o navio, o mar, o azul, o banzo, que é essa melancolia que muitos sentiam na travessia, as calungas, que eram esses cemitérios, né, em terra e no mar. O próprio mar foi um cemitério. Quantas pessoas não foram jogadas no mar durante essa travessia? Viagem que durava meses. Era essa dor de ser transportado para um outro oceano, essas novas relações que se criavam no navio e no novo território, o que Paulo Guilherme vai falar do Atlântico Negro, né? Que é essa geografia sem fronteiras precisas. É um campo fluido em que experiências africanas invadem e ocupam outras nações, territórios e culturas. Eu trago aqui o desenho do James Phillips, que na Inglaterra ele retratou a planta do Brooks, que era para mostrar justamente como eles eles tinham que se acomodar para poder caber. Num navio desse, geralmente entravam 600 pessoas eram colocadas, e, bom, durante a viagem muitos morriam, eram maltratados, muitos também cometiam suicídio, outros morriam de fome ou de maltratos, então era uma viagem bastante dolorosa, difícil de falar. E aí, trago alguns artistas africanos, porque os artistas brasileiros, não posso falar de uma arte afro-brasileira sem falar de uma arte africana, né? Ela está muito interligada, e é lá que eles também comulgam, né, com seus mundos. Então, a Boca do Rei, ele faz essa releitura desse navio, usando essas máscaras, que é um símbolo da sua identidade, né? Com galões que eram usados nesse mercado alternativo para fazer a troca de água por gasolina nas fronteiras. Antônio Lê, que é da Angola, que também vai trazer esses navios, onde os tijolos representam as pessoas, e onde tem essa presença desses urubus querendo comer, como se fosse assim uma coisa, enfim, aparece também o azul do oceano, então são elementos bastante simbólicos que se repetem em várias obras. O próprio Hadik Bailey, que também ele chama Parentes Distantes, mostra esse mar agitado, essa embarcação, mas aqui ele traz todas as máscaras e objetos que pode representar o povo, as pessoas, como também realmente ele faz essa crítica a todas as obras de arte que foram saqueadas, roubadas, né? Bartolomeu Togô, que vai trazer também essa embarcação, essas instalações onde as trojas representam essas pessoas e que também continuam a estar presentes hoje. Ou seja, a gente ainda existem tantos refugiados que por dia saem de suas terras e que até, será que já acabou esse exílio, né? Então, o quanto que ainda a gente continua vivendo sistemas de tráfico de pessoas, né?
Dike, que é nigeriana, ela faz essa instalação com essas duas canoas, uma com um líquido vermelho simbolizando o sangue, que foi trocada por outra canoa com açúcar. Então, esse tráfico, toda essa colonização, né, que eram essas pessoas que iam trabalhar com as canas de açúcar e o sangue que derramava. Também ele faz uma alusão a todo esse tráfico de pessoas que ainda hoje, no Brasil, se eu não me engano, primeiro, o tráfico de pessoas só perde para o tráfico de drogas e depois o tráfico de armas. Então, é enorme a quantidade de pessoas, mas são dados que não são noticiados diariamente e a gente muitas vezes acaba ignorando. E aí outras obras, como Cidina Amaral, ele mostra nesse autorretrato dele um ser dilacerado, né? Que ele foi arrancado da sua terra e teve que se adaptar a novas terras. Por isso que ele coloca 2 corações. No desenho aparecem os 2 corações, depois outras esculturas dele também aparecem os 2 corações. Esse coração que ficou na África e o coração que está aqui, né? O azul atrás, que poderia ser o céu, mas também esse oceano que divide. Essa Maria Madalena Pons, que é uma cubana, e também, de novo, traz esse elemento azul índico do oceano, o navio, da escravidão, e aqui atrás ela incorpora um outro elemento, que seriam essas mamadeiras, né? Como dizendo, essa negra que vinha aqui, que serviam de amas de leite, né? Então, elas deixavam muitas vezes de amamentar seus próprios filhos para poder amamentar os filhos dos seus patrões. A própria Rosana Paulina depois também vai fazer um trabalho muito trabalhando com essa questão das amas de leite aqui no Brasil. Então e a Rosana Paulina tem um outro trabalho que são uma coleção de várias obras que se chama Atlântico Vermelho. E aí ela o Atlântico Vermelho do sangue, né? Então traz elementos portugueses, o osso desses cadáveres que morreram, os canaviais, as fotos. Então, é uma colagem de várias figuras que representam todo esse período da escravidão e da colonização. Nesse trabalho de assentamento, ela mostra justamente esse ser que é deslocado, que é transportado para outro local, e aí fica com uma identidade fragmentada, e mesmo que tenta se costurar, tenta costurar essas partes, nunca vai conseguir ficar do mesmo jeito. Então, de propósito esses deslocamentos, né? Nas costuras aparece o coração, como é essa pessoa que tem sentimentos, que tem afetos, que sangra, que chora, que dói. Essas figuras são essas figuras que eram usadas, então, quando se estudava a questão do racismo, né? Essas figuras científicas que tinham essa coisa de fotografar de frente, de trás, de coisa. As raízes, que falam dos seus antepassados, o feto, que fala do seu futuro. Então, são elementos, muito simples e muito potente. São imagens que, da mesma forma, ela vai trabalhando com essa permanência dessas estruturas sociais que faz do racismo, né? Que reproduz o racismo. O Arthur Bispo do Rosário, o navio, o Estáquio Neves, que também traz numa instalação outros navios e também traz imagens dos seus antepassados. Ele trabalha muito com essa imagens híbridas, colocando também muitas figuras religiosas e todo esse sincretismo, né? Manuel Araújo, que foi o responsável agora pelo Museu Arte do Brasil, está aqui o navio estilizado. Então, o navio de diferentes formas está sempre aparecendo. Bom, vou falando, mas não sei quanto tempo eu tenho, mas Jaime e a Laureane, das pedras, então, da onde que a gente veio, quais são os países que foram, nossa identidade é formada por esses identidades angolana, moçambicana, etc. Ayrton Heráclito acredita que a arte é uma forma de cura, então ele volta
a esses locais onde os africanos eram transportados. Então, Ilha de Gorée, no Senegal, por exemplo, todos os africanos eram levados para essa ilha e dali eles eram separados das famílias e levados para diferentes lugares. Então, ele vai e faz uma performance onde, com essas plantas, ele vai passando, meio que curando, exorcitando todos esses fantasmas da sociedade colonial. Maria Auxiliadora traz a hora do almoço e faz uma releitura dessa obra do Jean Debré, onde a gente vê aqui a família no almoço, a mulher dando de comer às crianças como se fossem cachorrinhos, os outros abanando, etc. E ela faz o que seria a hora do almoço verdadeira, ou seja, uma mesa farta de pessoas brancas, negras e todas, né, etnias, uma mesa para as crianças, ou seja, nada de ficar mendigando, comendo as migalhas do chão. Então, é toda uma releitura do que seria, né? Paulo Nazaré faz uma crítica a essa imagem do exótico, que por muito, né, que então ele coloca para venda, justamente mostrando, ele diz, essa é a minha imagem de homem exótico, estou à venda. Então coloca banana e alguns símbolos justamente do exotismo. Ou então ele fala sobre essa identidade e aí ele diz, quer ficar bonito? Alisa seu cabelo, clareie-se a pele, afina seu nariz, encurta suas orelhas, colore seus olhos, aumente os seios, diminui as nádegas, depila-se virilha. Enfim, ensina-se inglês, passa-se perfume, tira-se uma foto, arruma padrinho, arranja uma bolsa, consegue um visto, manda-se para fora, apaga-se a memória e deixa-se bonito. Então é toda uma crítica a como é que essa cultura da assimilação, que muitas vezes os africanos eram submetidos, que para usufruir das leis eles precisavam ser como os seus colonizadores. Então aprender o idioma deles, se vestir como eles, fazer para poder realmente assimilar. Essa é uma indígena, eu misturo aqui só porque para falar dos dois, e a Dayara Tucano, então ela vai fazer essa performance aqui na Bienal de São Paulo, onde ela usa essas penas vermelhas de um tucano mesmo, né? E com esse objeto, um espelho, que era um objeto de escambo junto com os portugueses, ela vai fazendo uma performance, se aproxima das pessoas e pergunta, vamos nos conhecer? Vocês conseguem se enxergar? E, de fato, conseguimos nos enxergar diante da imensidão do universo, diante das diferenças construídas historicamente e para além das demarcações do pensamento que nos acompanham há tanto tempo? Então, realmente, é um reflexo de quem somos nós, como é que nós nos vemos também. E Denilson Banigua, outro indígena, que também está na Bienal, mostra, de novo, a figura do indígena como esse ser exótico, ser animal, visto, fotografado, como se realmente fosse algo. É isso, agora ele faz toda essa leitura desse ser que também ele incorpora esses objetos, que ele é globalizado, é uma cultura híbrida. Vou passar, desculpa, passar um pouco mais rápido. Virgínia, desculpa te interromper, só que você pediu para avisar do tempo, tá? A gente já atingiu o tempo, mas acho que tu já está quase finalizando, né? Essa apresentação eu vou deixar disponível também, eu posso deixar, então eu só vou passar os nomes dos autores, assim, e aí a gente... Tudo bem, obrigada. Daí, essa é Yacunan Tuxá, uma artista ativista indígena, e também nas obras dela vai trabalhar justamente quem somos nós. Somos peças raras, somos exóticas, somos para serem guardadas em museus? Não, né? Então, é o tempo todo a questão do cabelo, que é um símbolo de resistência e de luta. Então, nessa performance, Juliana ela vai pedir para a avó passar o pente quente para alisar os cabelos, para tirar essa identidade. Por muitos anos, o cabelo crespo, ou assim, o cabelo ao natural era visto como desajeitado, mal, né? Então, era mal visto. E com o movimento da negritude, que começou a ser encarado como um símbolo realmente de beleza, de resistência. Da mesma forma, Priscila Rezende, que usa o cabelo como bombril,
Então faz toda essa performance. Oh, meu Deus. A questão da ancestralidade é muito forte também nos artistas, então a Aline Motta ela volta para lá em busca de seus ancestrais, né? Quem são esses ancestrais? Da onde exatamente vieram, né? Esses povos africanos, fica uma lacuna na vida deles, porque eles não sabem, veio da África, mas da onde? De que lugar? A África é um continente que são 54 países. Eles têm o direito de saber, né? Então, eu vou passar mais rápido. Moisés Patrício, outro indígena, Sérgio Adriano, vou só passando e aí depois... Eu acho bonita essa frase, essa fala do Tiago Galberto, quando ele diz: a escravidão não é uma mancha no nosso passado que precisa ser apagada, ela é uma ferida aberta em todos os cantos da nossa sociedade. Basta olhar à nossa volta. Quem somos nós? Que lugar ocupamos, né? Onde estão os negros? E aí é o coletivo Frente 3 de Fevereiro que começou a fazer essa intervenção no campo de futebol quando começou todos os problemas de agressão, de racismo dentro dos campos. Os bastidores da Rosana Paulino. Ah, que pena. Acho que eu vou só passar e depois... A religiosidade também é um elemento muito forte nas obras dos afro-religiosos. De fato, era dentro das próprias religiões que eles poderiam se reinventar e era o local onde eles podiam exprimir, criar suas artes, né? Então, não é que eles estão estetizando os cultos religiosos, mas a dimensão estética está intrínseca na própria religião deles. E eu termino aqui com Jaider Isbel, que ele foi um dos convidados especiais dessa Bienal e ele está como curador também numa outra exposição que acontece no MAM também. E aí ele é de Roraima, da etnia Macaxi, e tem um trabalho bastante incrível e forte. Inclusive tem essa escultura no Lago do Ibirapuera que se chama a cobra, considerado animal de poder, está à frente, presente como uma força que cura, regeneração e transformação. Ele fala que Ibirapuera é uma palavra indígena que significa árvores mortas, alguma coisa assim, e aí é por isso que ele diz é muito sanador essa Bienal ter essa presença de indígenas. Enfim, está aqui uma outra obra que ele fez agora aqui no bastante impressionante. Isso aqui, na verdade, é uma performance que ele fez em vários países onde ele viajou pela Europa no ano passado, e aí ele mostrava para as pessoas essas intervenções que ele fez em alguns livros e ele depois foi imprimindo qual era a impressão dessas pessoas. Está aqui a montagem total na Bienal. Enfim, eu convido que todos possam entrar na Bienal e olhem, leiam o que está escrito. É um universo incrível que em meia hora seria incapaz de poder falar, né? Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Virgínia. Você poderia, por favor, passar o anfitrião para a professora Débora? Uhum. Cadê a Débora? Ah, tá aqui. Ah, é porque eu saí também da minha câmera. Pronto. Débora, vou te fazer uma pergunta antes de você começar a falar. Eu estou fazendo a gravação e aí eu tenho que fixar você para você aparecer, para ficar na gravação, correto? Você está no modo galeria? Estou no modo galeria agora. Vai aparecer a gravação desse jeito, no modo galeria. Pode ser. Entendi. Tá bem, vou deixar exibir A o gravação horário. aparece exatamente como está a tua tela aparecendo para você. Perfeito. Obrigada, então. Você pode ficar à vontade, Débora, por Tá, favor. obrigada. Oi, gente. Que aula maravilhosa, Virgínia. Muito obrigada por toda essa riqueza de trabalhos que você está trazendo, né? Então, eu vou partir um pouco da fala da Virgínia, mas vou focar nas questões relacionadas com outros tipos de silenciamento e de exclusão que são, né, relacionadas com gênero e orientação sexual. Então, eu vou me amparar em várias questões que a Virgínia já falou, né, sobre exclusão, silenciamento, e vou entrar direto no assunto para a gente também ser um pouco mais objetiva. Eu não tenho um PowerPoint tão bonitinho, estruturado para falar mesmo, tá, gente?
Então, assim, estava dando uma olhada nas provas anteriores do ENAD e cai bastante coisa, né, sobre feminismo, sobre gênero, cai questões sobre Butler. Então, eu preparei uma aula pensando um pouco nessas perguntas. Se cair questões relacionadas com feminismo, acho que um bom jeito de entrar no assunto é por um texto clássico, que é o texto da Linda Nochlin, que se chama Por que não houve grandes mulheres artistas? É um texto de 1971. E aí, nesse texto, ela traz uma argumentação bem interessante, assim, para pensar essa questão, né? Ela vai dizer que a maioria das pessoas vai tentar responder essa pergunta, por que que não houve grandes mulheres artistas? Por exemplo, buscando, fazendo uma revisão histórica e buscando essas mulheres que foram esquecidas na história da arte, né? Que é algo importante, claro, tem que ser feito, mas ela diz que tem um problema mais grave que está na própria formulação da pergunta. Porque essa pergunta, do modo como ela é formulada, de certo modo ela já está pressupondo uma ideia do que é arte e do que é um grande artista, e é isso que ela vai problematizar, né? Ela vai dizer que essa pergunta, por que não houve grandes mulheres artistas, ela carrega algumas suposições ingênuas e distorcidas sobre o que é o fazer artístico, né? E ela vai apontar, sobretudo, a mitologia do grande artista, né, da grande arte. Esse grande artista como um ser único, precoce, que é dotado assim de um grande talento quase inato, é uma espécie de aura mágica. E aí ela vai dizer que esse tipo de mitologia do gênio artístico acaba deixando em segundo plano ou apagando mesmo todas as influências sociais, todo o contexto histórico, todas as estruturas institucionais nas quais os artistas vivem e se tornam artistas, né? Então isso significa que essa formulação do problema e essa retórica que está por trás disso, ela vai apagar vários fatores, mas principalmente as estruturas de gênero, de raça e de classe, que condicionam a possibilidade de estudar arte, de produzir arte, né? Isso tem muito a ver com o que a professora Virginia já estava falando, em relação à raça e etnia, né? E classe também, obviamente. E condicionam não só a possibilidade das pessoas de estudar e de ser artistas, mas condicionam também aquilo que chega a ser reconhecido como arte, né? Porque se a gente for pensar, quem que estabeleceu o que é arte? Quem que estabeleceu que arte é pintura, escultura, gravura? E isso dentro de certos padrões estéticos específicos, né? Dentro de certos estilos específicos. Quem que estabeleceu isso? Né? Foi o homem branco europeu. E aí tem diversas atividades criativas que sempre foram praticadas tanto por mulheres quanto por povos não ocidentais, que simplesmente não foram percebidas como artísticas, né? Elas não receberam o estatuto de arte, mas de artesanato ou qualquer outra coisa. Então, a Linda Nochlin, ela vai dizer que esse pensamento, né, do grande artista e tal, ele acaba naturalizando a ideia de que a falta de êxito das mulheres nas artes, né, e a gente pode ampliar isso para pensar também em raça, etnia e classe, né, que a falta de êxito das mulheres, ela estaria no fato de que as mulheres não têm talento para arte, né, como se isso estivesse relacionado com os nossos hormônios, ou com qualquer traço biológico ou psicológico, ou com a maternidade, ou qualquer coisa assim, né? Em vez de trazer a atenção para as instituições sociais, para o mundo da arte, para os mecanismos da educação artística, né? E aí, pensando nisso, ela vai fazer umas provocações, assim, ela vai trazer algumas outras perguntas. Por exemplo, ela vai perguntar, acho que os historiadores deviam estar perguntando de que classes sociais eram os artistas, né? Nos diferentes períodos históricos, de que classes que eles vinham? Era da burguesia, era da nobreza, eram trabalhadores braçais? Quem eram os artistas, né? Ou outra pergunta que ela faz que é muito importante, né? Quantos artistas tinham pais ou parentes próximos que eram também artistas? E aí ela aponta para pesquisas que mostram que é muito comum, né, ter pais, artistas famosos que têm família artista. E aí ela pergunta, por exemplo, o Pablo Picasso, né? E aí ela pergunta, bom, se o Pablo Picasso fosse menina, será que o pai dele teria estimulado tanto a pequena Pablita? Né, ela faz essa provocação. Ou seja, ela está considerando que as habilidades, né, as inteligências, elas são construídas desde o momento que uma criança vem ao mundo.
Então, assim, o que ela está dizendo no fim das contas é que os estudiosos, os historiadores da arte, eles deveriam abandonar essa noção de que a grande arte provém do gênio individual, né, como se ele tivesse habilidades inatas, e passar a examinar o contexto social e as instituições específicas que estão envolvidas em todo o desenvolvimento do fazer artístico, da produção artística e da percepção das coisas enquanto artísticas, entende? Então, assim, ela está focando na questão de gênero, mas esse mesmo raciocínio a gente pode usar para pensar em raça, etnia, classe, geopolítica, né, também. Então, e aí ela vai falar assim, né, uma das frases fortes desse artigo dela que é tão famoso, ela vai falar as coisas nas artes e em várias outras áreas, na ciência também, por exemplo, elas sempre foram muito desestimulantes e muito opressivas para todo mundo que não teve a sorte de nascer homem, branco e de classe média alta, né? Então, acho que com isso ela já dá uma limpada assim no terreno de como a gente pode repensar a própria arte para poder pensar nessas ausências, nessas exclusões, nesses apagamentos que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, assim, a arte feminista, isso que a gente chama de arte feminista, que é diferente de simplesmente arte feita por mulheres, né? Ela é uma elaboração artística dessas mesmas questões que a Linda Nochlin está trazendo de forma teórica, né? E a gente tem que pensar que arte também pensa, né? A gente pensa por meio de imagens. Os artistas, eles estão pensando e estão provocando pensamento quando eles criam imagens. Então, essa produção artística feminista, ela é uma produção que é associada ao movimento feminista, sobretudo, né, se a gente for fazer um recorte assim de origem, a gente vai provavelmente chegar nos anos 60 e 70, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas a gente tem que entender também que outros países, outros territórios têm outras cronologias, né? Tem outras temporalidades e tem também formas específicas de lidar com as opressões cis-heteropatriarcais, para colocar tudo numa palavra só, né? E a gente acaba se orientando muito pela cronologia dos Estados Unidos, né? Mas a gente tem outras temporalidades. Claro que eu não vou conseguir falar sobre tudo isso, né? Porque, imagina, é outra coisa pensar arte feminista no Oriente Médio, arte feminista na China, arte feminista na Índia, arte feminista na América Latina. Eu vou focar mais no Brasil, na América Latina, mas assim, né? Bem rapidamente, porque meia hora para falar disso. E aí, então... falando em termos de meios, né? Acho que a Virginia também já apontou para isso, falando da questão racial. Essas mulheres, elas usavam tanto meios tradicionais, como pintura e escultura, mas era muito comum o uso de meios, de materiais mais heterodoxos, né? Na época, pelo menos, como a arte performática, a arte conceitual, a arte corporal, o vídeo, o cinema e outras linguagens, como por exemplo o bordado, a pintura de porcelana, até com uma provocação, né? Por que essas coisas não foram consideradas artísticas? Porque era coisa de mulher. Então a gente vai fazer bordado e vai trazer para a arte, né? Uma coisa que a Rosana Paulino faz muito, como a Virginia mostrou. E isso é uma estratégia também, né? Porque se a gente for pensar, a pintura e a escultura foi tão consolidada, com tão pouca participação do gênero feminino, que se apropriar dessa linguagem é complexo. Então, às vezes, é uma estratégia melhor você usar uma outra linguagem mais nova, né? Então, isso também é uma ferramenta crítica, também é uma ferramenta de questionamento dessas tradições que se consolidam a partir de exclusões, né? Condicionadas por gênero, raça, etnia, território, etc. E aí os temas que a arte feminista trabalha também são diversos, né? Aparece muito a questão do que é ser mulher, o que é o feminino, se é que há uma identidade feminina, isso é sempre problematizado. As opressões patriarcais, em geral, vão aparecer, e aí, dependendo da cultura em questão, vai aparecer de uma forma diferente. A maternidade é um tema que aparece com muita frequência, né? A maternagem. A imposição das atividades domésticas, a restrição da mulher ao espaço doméstico, ao espaço do lar, né? Questões relacionadas com o corpo feminino, questões relacionadas com abuso, com assédio sexual, com violência doméstica, com aborto, enfim, as mesmas questões que vocês
conhecem, né, que fazem parte do discurso feminista, vão aparecer na arte feminista. Tem um filme que está disponível na internet que é bem legal, assim, para fazer um panorama, sabe? Mas bem focado nos Estados Unidos, que é um filme da Lynn Hershman Leeson, que se chama War, né? Tipo guerra em inglês, Woman, Art, Revolution. Eu posso escrever no chat depois, que eu não botei no PowerPoint, tá? Eu vou mostrar uns trabalhos, mas bem pouquinhos, só para vocês terem uns exemplos, assim, na manga mesmo, tá? No Brasil, então, trazendo um pouco para o recorte brasileiro, tem dois textos que eu acho muito bons para a gente pensar em arte feminista no Brasil, tá? Um livro da Roberta Barros, que se chama Elogio ao Toque, ou Como Falar de Arte Feminista à Brasileira, tá? É um livro lindo dela. E tem um texto bem mais curtinho, que daí, enfim, para ler para agora, por exemplo, é mais viável, que é um texto, sei lá, tem 9 páginas, da Cláudia Kalirman, que se chama O Jogo de Esconde-Esconde, a abordagem do feminino na arte, do feminismo na arte brasileira, tá? Posso mandar esses textos depois também, junto com, né, a Virgínia vai mandar o PowerPoint dela, eu mando os textos também, tudo junto. E aí, elas vão trazer então um pouco essa discussão para o contexto brasileiro e elas vão questionar isso, né? Porque enquanto você vê lá nos Estados Unidos e na Europa trabalhos muito radicais, né, muito fortes, questionando o gênero, trazendo questões feministas de uma forma muito contundente, se a gente for ver a nossa produção artística dos anos 70, 80 e até 90, não tem isso, né? Tentem lembrar das nossas artistas mulheres, elas não estão fazendo essas coisas super radicais que a gente vê as estadunidenses fazendo, né? E elas vão perguntar por quê? E a resposta que elas dão é que a atenção, né, no caso, enquanto que lá nos Estados Unidos estava rolando todo um movimento de, né, vindo da década de 60, movimento de luta pelos direitos civis, libertação sexual, movimento feminista, movimento hippie, movimento LGBT, estava, né, super presente. Aqui a gente tem ditadura na mesma época, né? Então a atenção dos artistas estava voltada para a luta contra a ditadura. E isso, claro que era muito importante, mas também acaba obscurecendo, né, ocultando outros debates também importantes ligados a gênero, sexualidade e a discriminação racial. Claro que isso não é total, nessa época já tinha, né, em termos de movimento social, ali na década de 80 você tem a formação do MNU, né, do Movimento Negro Unificado, a União das Nações Indígenas também é do começo da década de 80, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher é comecinho de 80, talvez final de 70. Os primeiros movimentos LGBT brasileiros são da década de 70. Então, isso estava acontecendo, mas de uma forma muito subterrânea, muito perigosa, porque era uma ditadura, né? A gente estava vivendo uma ditadura da direita aí. E aí, assim, só que apesar da ditadura, se a gente for ver a produção artística e cultural, fora a cultura de massa, né? Fora a Globo, a cultura e a arte, ela era feita pela esquerda no Brasil, na época da ditadura, né? E aí os temas artísticos eram muito voltados para a luta contra a ditadura. E aí, vejam, o feminismo, claro, ele era um problema para a direita conservadora, né? Mas ele também era um problema para boa parte da esquerda. E é isso que às vezes a gente não percebe, né? E a esquerda era o meio artístico, né? Então o feminismo era um tabu para o meio artístico nas décadas de 70 e 80. Por quê? Porque boa parte da esquerda que estava engajada na luta contra a ditadura entendia que as questões feministas, como o direito ao aborto, o direito ao divórcio, a emancipação sexual, por exemplo, ou entendia que eram questões muito pessoais, então que não tinham assim tanta relevância social e coletiva, ou que eram questões secundárias em relação à luta principal, né? Esse era um ponto. Outro ponto, o feminismo ele era visto como um movimento burguês importado dos Estados Unidos. Então era visto como um fenômeno imperialista, entende? O feminismo no Brasil, pela esquerda, nessa época, foi visto como uma espécie de movimento social importado dos Estados Unidos. E como a ditadura também era, né, incentivada, estimulada, patrocinada pelos Estados Unidos aqui no Brasil, o que vinha de fora era mal visto pela esquerda.
Esse era um ponto. Outro ponto, a Igreja Católica era uma grande aliada nessa época, né? Claro, não era toda, mas uma boa parte da Igreja Católica foi muito aliada na luta contra a ditadura, né? E aí isso se torna um problema para o feminismo, porque, assim, houve avanços feministas nessa época. Por exemplo, houve uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, a licença maternidade é uma conquista dessa época, o direito à creche, questões relacionadas com as mulheres pedindo os seus filhos que tinham sido torturados, né? Então, isso era uma coisa viável. Mas todos esses avanços feministas, eles só aconteciam naquele plano que era compatível com uma certa visão católica da mulher, né? Uma visão cristã da mulher como mãe, por exemplo, né? Então, questões relacionadas, por exemplo, ao direito ao aborto, ao direito a ter uma sexualidade emancipada, o direito ao divórcio, isso não podia ser colocado em pauta, né? Nessa época, por causa dessa aliança com a Igreja Católica. Outro fator, boa parte dos artistas estava também entendendo a marginalidade da posição latino-americana, né? Discutindo isso na arte. Então, a opressão de ser artista latino-americana estava mais presente do que a opressão de ser artista mulher. Tá? Esses são alguns fatores que a Roberta Barros, a Cláudia Calirmã e outras pesquisadoras buscam assim, para tentar entender essa diferença, né, de cronologia, mas também de abordagem do feminismo na arte brasileira em relação ao recorte cronológico dos Estados Unidos. Tá? E é muito importante isso, a gente tentar entender o nosso contexto e não simplesmente importar as teorias dos Estados Unidos, né, ou da Europa. Só que, claro, mesmo nessa época você tem várias artistas renomadas que abordaram temas feministas, né, que questionaram de alguma forma as estruturas patriarcais e autoritárias, que trataram a questão do corpo, da sexualidade, da maternidade, mas de uma forma bem mais sutil e, sobretudo, sem se identificarem com o rótulo de artista feminista. Tá? Então dá para ver pelo discurso delas, da Lígia Pape, da Lígia Clark, da Maiolino, etc., que era um tabu se dizer eu sou uma artista feminista. Tá? Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint para mostrar uns trabalhos. Cadê? Calma. Tá dando para ver? Sim, Débora. Eu peguei umas coisas bem pontuais mesmo, tá? Esse aqui, Estados Unidos, só para vocês verem, assim, o que eu estava falando do nível de radicalidade dessas artistas feministas, né? Essa é a Carolee Schneemann, esse trabalho que seria Pergaminho Interno, né? Veja, isso década de 70, ela faz esse trabalho que é, assim, ela faz uma espécie de ação ritualística, tem uma solenidade envolvida, e aí ela fica nua, depois ela cobre o corpo dela e o rosto com algumas pinceladas de tinta, e aí ela começa a extrair vagarosamente de dentro da vagina uma fita, né, uma tira de papel, e ela começa a ler o que está escrito nessa tira de papel, que na verdade é uma conversa que ela teve com um crítico de cinema estruturalista aí, que não gostava dos filmes dela, não se recusava a assistir os filmes dela, porque achava que os filmes dela eram muito femininos. Na verdade, depois, em 88, isso é um dado interessante, ela revelou que esse crítico era uma mulher, inclusive renomada, né? No caso, a Annette Michelson. Enfim, esse é um exemplo, assim, para vocês terem na manga, né? É bem conhecido. Ixi, eu não tô conseguindo. Pronto. Aqui, outro exemplo conhecidíssimo, mas que é bom, assim, para elaborar um argumento, sabe? Numa pergunta. É as Guerrilla Girls, né? Que é um grupo de artistas feministas anônimas. As artistas são anônimas e o objetivo delas é, enfim, combater o sexismo e o machismo no mundo da arte. É um grupo que se formou em 1985 e a ideia do grupo era exatamente chamar a atenção para a desigualdade de gênero e também de raça
dentro do mundo da arte, né? Dentro da comunidade artística. E aí, para manter o anonimato, elas usam essas máscaras de gorila e elas usam pseudônimos, que em geral se referem a mulheres artistas falecidas. E eu acho bem interessante, assim, que elas têm um discurso de que as identidades delas são mantidas em segredo, porque elas estão querendo chamar atenção para os problemas, né, de gênero, e não tanto para a identidade delas enquanto artista. E a gente sabe que o mundo da arte, ele glamoriza a identidade da artista, né? Então acaba que ia virar, né, o trabalho da fulana e o foco ia ser na identidade dela e não na questão de gênero que elas estão tentando trazer. Em 2017, teve uma retrospectiva delas no MASP, que foi maravilhosa, com vários trabalhos, e elas, inclusive, refizeram trabalhos que elas tinham feito para outro contexto, né? Por exemplo, esse é um trabalho de 89, que era relacionado ao Met, ao Metropolitan. Então, as mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan, e aí tinha as estatísticas do Metropolitan, que inclusive são piores do que as do MASP, tá? Aí em 2017 elas fizeram do MASP, e aí tem essa, né, essa proporção, etc. Então, é um trabalho refeito em 2017 como um site específico, né? Agora, já no contexto brasileiro, como eu falei, são poucos exemplos mesmo, só para vocês terem umas cartas na manga. Lígia Clark, aquilo que eu estava falando, né, da tematização do corpo, por exemplo. Esse trabalho, que é A Casa é o Corpo, é um trabalho super conhecido. É um labirinto de 8 metros de comprimento. No meio tem esse balão, assim, as fotos são ruins, tá? Tem aqui um link de YouTube que mostra melhor como é que é o trabalho. Mas aí a ideia é que a pessoa entra nesse labirinto aí e ela vai passar pelos processos de reprodução. Penetração, a ovulação, a gestação e depois a expulsão. E aí, assim, se a gente for analisar o discurso crítico sobre esse trabalho, é impressionante, assim, porque essa instalação, ela já foi analisada na ótica da Gestalt, do corpo coletivo, da arquitetura viva, da psicanálise, etc, etc, mas quase não se fala do óbvio, né, que é a questão da maternidade. Então, só para mostrar como estava sendo trazido também as questões feministas, mas de uma forma mais sutil, mais palatável para o nosso contexto. Aqui, Letícia Parente, né, tem esse trabalho também da década de 80. Esse aqui é de 68, tá? Então, é bem no começo, né? A Letícia Parente tem outro trabalho que é o que é da década de 70, que ela se pendura num cabide dentro do armário, né? Que dá para fazer um diálogo com esse, mas eu não trouxe. Esse, ela tá performando, né, essa ação de passar a roupa, mas ela tá dentro da roupa. E vejam, quem passa a roupa, no fim das contas, é a empregada dela, que é uma mulher negra, né? Isso é pouco debatido nesse trabalho. Em geral, se fala, é um trabalho que trata da questão da mulher, do confinamento às atividades domésticas, né? A artista mulher que tem que lidar também com o fato de que ela está em casa e que ela tem atividades domésticas, etc, né? Mas tem uma questão racial também muito evidente nesse trabalho, então dá para trazer essa questão para a gente começar também a pensar no feminismo de uma forma mais interseccional, né? Ou seja, pensar no feminismo negro, no feminismo indígena, no feminismo LGBT, né? No feminismo elaborado pelos países e pelas regiões periféricas. Então, assim, já entrando um pouco nesse debate, para acelerar também, que eu estou vendo que já são 6h20, eu já vou falar um pouco de arte LGBTQ, né, que tem, claro, uma forte intersecção com o feminismo. Depois eu mostro os outros trabalhos que eu quero falar mais. Então, assim, para entrar um pouco na questão da arte LGBTQ+, eu vou partir da teoria queer. Inclusive, teve questões no ENAD voltadas para a teoria queer, para Butler, por exemplo, né? Então, a teoria queer é um conjunto de teorias, não é unânime, mas, sim, um conjunto de teorias que se origina nos Estados Unidos, em meados ali da década de 80, tá? Ela surge a partir de vários fatores. Um dos fatores centrais são movimentos sociais, né? Movimentos que estavam na rua lutando por direitos feministas e LGBT, mas também a partir dos estudos gays e lésbicos, que, né, surpreendentemente era uma área de pesquisa relativamente aceita em algumas universidades estadunidenses ali no final da década de 70. Também tem uma influência muito forte dos feminismos,
principalmente do feminismo negro e do feminismo lésbico, tá? Que foram feminismos que trouxeram com muita força a questão das diferentes opressões que existem dentro da categoria mulher, né? Então, dentro da categoria mulher, existem opressões relacionadas com raça, sexualidade, classe, né? E aí, nesse sentido, um feminismo que vai falar da mulher, né, de uma forma universal, é um feminismo que acaba encobrindo essas outras opressões, né? Sendo cúmplice dessas outras opressões. Além dessas linhagens, a teoria queer também foi muito influenciada pelo pós-estruturalismo, pelo pós-modernismo, tá? Sobretudo pela obra do Michel Foucault, A História da Sexualidade, etc. Tá? E aí, então, assim, nesse caldeirão de influências, tem algumas especificidades que surgem, que são típicas da teoria queer, né? Por exemplo, os estudos gays e lésbicos, eles se centravam muito na análise das classificações do que era natural e do que era antinatural em relação aos comportamentos homossexuais, né? Então, a ideia básica era reivindicar que ser gay, ser lésbica era uma coisa natural, era uma coisa normal, né? Então, que isso devia ser aceito socialmente, né? Essas pessoas deviam ter o direito de casar, deviam ter direito à adoção, deviam ter direito a entrar no exército. Não tô brincando, essas eram as principais demandas, tá? A teoria, não que isso não seja importante, tá? Mas a teoria queer, ela é um pouco mais radical. Então, assim, por um lado, ela vai expandir o âmbito de análise para além da homossexualidade, né? Então, ela vai abranger todos os tipos de atividade sexual e identidade de gênero que sempre foram classificados como desviantes. Então, o foco não está mais só no gay e na lésbica, mas nas pessoas bissexuais, intersexuais, transexuais, queers de todos os tipos, né? Esse é um ponto, né? Por outro lado, a demanda do movimento queer, da teoria queer, não é ser normalizado, não é ser aceito socialmente dentro das estruturas e das normas dessa sociedade normativa, né? A galera do queer não está interessada em poder casar, em poder adotar e muito menos em poder entrar no exército, né? O que eles estão falando é a gente tem que explodir essas normas, a gente tem que questionar o próprio poder do Estado, da sociedade, das instituições em geral, de definir o que é normal e o que é desviante, tá? Então, assim, a gente não quer ser normalizado, a gente quer que o Estado, a sociedade e a igreja parem de regular os nossos corpos, parem de regular o que é e o que não é normal. Tá? Deu para entender a diferença? De posição mesmo, né? E aí, assim, tem Claro que uma das principais... Tem muita gente para estudar no queer, né? Preciado é um autor que tem que ser lido, mas a Butler acho que é uma das principais referências ainda, né? Uma das pioneiras ali, e ela tem uma tese que é muito... citada, que é a tese da performatividade do gênero, né? Não só a Butler, mas a grande maioria das feministas construtivistas e dos teóricos do queer vão defender que os gêneros, eles não são as causas das instituições, eles são os efeitos, né? Ou seja, o gênero é um efeito das instituições, dos discursos e das práticas socialmente normalizadas, tá? E aí, assim, a tese de que o gênero é performativo, que ela vai defender já no primeiro livro dela, né, relacionado com esse assunto, que é o Problemas de Gênero, que é um livro de 1990. É uma ideia que, em geral, é muito mal compreendida, tá? Até hoje, assim. Então, assim, por quê? Porque as pessoas tendem a achar que ela está dizendo que o gênero é performativo, no sentido que o gênero é uma performance, né? Então, eu tô aqui agora performando uma feminilidade, sei lá se eu tô, né? Mas amanhã eu posso performar uma masculinidade, etc. Como se fosse simples, entendeu? Vou performar o gênero que eu quiser. Não que isso não possa acontecer, mas o que a Butler está chamando de performatividade de gênero é o oposto, tá? Na verdade, para a Butler, a performatividade é exatamente a estrutura violenta
e coercitiva do gênero, tá? Então, assim, vou explicar de uma forma muito resumida. Esse conceito de performatividade é um conceito que ela vai pegar de um filósofo da linguagem, que é o Austin, tá? O Austin é um filósofo da linguagem, não fala de gênero, mas ele vai falar de linguagem. E aí o que o Austin faz é o seguinte, ele vai dizer, a filosofia da linguagem sempre entendeu a linguagem como uma coisa descritiva, né? Então eu falo, esse copo é transparente, eu estou descrevendo uma realidade que existe independentemente da minha fala, né? Eu só vou descrever um negócio que já existe. E aí, se eu falar um negócio que corresponde a essa realidade, é verdade. Se eu falar uma coisa que não corresponde, é falso, né? Se eu falar o copo é azul, isso é falso. E aí o Austin vai falar o seguinte, bom, existe isso, mas tem uma outra dimensão da linguagem, que ele vai chamar de performativa, que é aqueles fenômenos linguísticos que realizam algo. Então, eles não descrevem uma realidade anterior, mas eles criam uma realidade no momento em que algo é enunciado. Por exemplo, um juiz, numa cerimônia de casamento, quando ele fala, eu vos declaro marido e mulher, ele não está descrevendo algo, ele está criando uma realidade com aquele enunciado. Ele está criando marido e mulher exatamente no momento em que ele enuncia, né? A mesma coisa quando um juiz fala, este réu é culpado, né? Ele está criando essa situação no momento em que ele enuncia. Isso Austin, tá? A grande sacada da Butler é falar o seguinte, isso que ele chama de linguagem performativa, bom, o gênero é uma linguagem performativa, né? Eu acho sensacional essa sacada dela. Então, ela vai dizer assim que o que ela está dizendo, né, é que o gênero ele é construído discursivamente por enunciados que não são só verbais, né? Então, por exemplo, o enunciado é uma menina no final de um parto, né, quando o médico fala, é uma menina, ou muito antes, quando o feto tem, sei lá, meses, né, e fala, é uma menina, isso não, esse enunciado não está descrevendo uma realidade, porque menina não é uma coisa objetiva, como, por exemplo, ter 2 braços, né? Menina é um conjunto de significados culturais. E aí o que a Butler está dizendo é, não existe a menina. O que existe é aquele corpo singular. E quando eu falo é uma menina, eu estou criando o gênero menina naquele corpo. E claro que não basta um médico falar, né? Esse enunciado ele é repetido de todas as formas possíveis ao longo de toda a vida daquele sujeito, né? Ele é repetido na escola, em todo o discurso médico, na família, o tempo inteiro, na televisão, no cinema, na cor do quarto, no corte de cabelo, nas roupas, etc, etc, né? Isso, todo esse discurso verbal e não verbal, ele é imagético, ele é simbólico, ele é comportamental, isso é a linguagem performativa do gênero, tá? É uma estrutura normativa, violenta, coercitiva. Violenta porque, inclusive, não só impõe um gênero, mas pune aqueles sujeitos que desviam, né, dessa obrigação. Então, assim, de uma forma bem resumida, a teoria queer, ela vai questionar, né, e claro que cada autor, cada autora, cada autor vai trazer isso de uma forma diferente, né, mas, em geral, todos eles vão questionar esse sistema que vai estabelecer uma espécie de cadeia causal entre a anatomia do corpo, o gênero, que é uma construção cultural, e a orientação sexual, né? Então, primeiro, a teoria queer vai ser contra essa imposição de que só existem 2 tipos de gênero, correspondente a 2 tipos de corpo. Primeiro, porque existe muito mais do que 2 tipos de genitália, né? Estudem a intersexualidade, por exemplo. E, assim, quando a gente fala de sexo biológico, isso não é só genital, né? É genital, tem a ver com mapa hormonal e tem a ver com cromossomos. Então, existem mais tipos de genitália e ainda mais tipos de relação entre genitália, cromossomos e hormônios, tá? Tudo isso fica de fora quando a gente fala que só existe macho e fêmea, homem e mulher, né? 2, ela também é contra toda essa ideologia que vai atribuir aos gêneros todo um conjunto complexo de significados, né? De significados culturais, que se a gente for ver, eles são bem absurdos, porque
qual que é a relação entre órgãos genitais e a cor azul, ou a cor rosa, ou jogar futebol, ou brincar de boneca, né? Qual que é a relação? Não tem lógica, né? E, por fim, a teoria queer vai ser contra a imposição de que a relação sexual tem que acontecer necessariamente entre o gênero feminino e o gênero masculino, né? Não só porque não tem só esses dois gêneros, mas também porque relações homossexuais sempre aconteceram em todas as culturas, épocas, raças, etnias humanas e em diversas espécies animais, né? Assim, já foram documentadas relações homossexuais em mais de 1.500 espécies animais. Claro que é meio absurdo falar de homossexualidade animal porque bicho não tem gênero, né? É a gente que classifica bicho com gênero, mas enfim, o bicho tem o corpo dele. Mas então, assim, né, resumindo, a teoria queer está dizendo que todo esse sistema que cria uma identificação causal, né, entre o órgão genital, o gênero e a relação sexual, ou seja, nasceu um bebê, tem pênis, é homem, vai gostar de mulher, né, todo esse sistema, ele é uma forma de regular, de colonizar os nossos corpos, né, e as nossas subjetividades. Não tem nada de natural, não tem nada de necessário, não tem nada de divino em você identificar o gênero e a orientação sexual de um recém-nascido com base num único órgão do corpo dele, entende? Então, esse sistema, na verdade, é um modo de perpetuar certas relações de poder que são, obviamente, pautadas na supremacia do gênero masculino e na supremacia da cis-heterossexualidade, tá? E é interessante pensar que a principal estratégia desse sistema é justamente se apresentar como natural, né, como divino. Ele esconde o seu aparato ideológico e, pelo contrário, diz que é a gente que faz ideologia de gênero, né? E aí, assim, aqui na América Latina tem vários pesquisadores LGBTQ e tal, e sobretudo pessoas racializadas, né, que têm elaborado uma abordagem descolonial da teoria queer. Tem a Geni Nunes aqui na UFSC, né, que é famosa no Instagram, a Geni Papos. Tem o coletivo Tibira, que é um coletivo de indígenas LGBT. Eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas a primeira vítima de crime homofóbico no Brasil foi um indígena. Isso é 1600 e pouquinho, tá? E o nome dele era Tibira, por isso o nome do coletivo. E aí um missionário francês, super cristão, ordenou a tortura e execução do Tibira e foi muito ele era um indígena da tribo não, desculpa, do povo Tupinambá. E aí ele, né, o missionário dizia que tinha que purificar a terra do pecado da sodomia. E aí foi assim uma morte extremamente espetacularizada, amarrando o corpo dele num canhão. E não tem registros de assassinatos tão espetacularizados nessa época, né? Então, para a gente pensar um pouco nessa intersecção aí entre etnocídio e homofobia, né? E assim, muito do que esses pesquisadores têm falado é que no nosso território, né, sempre teve toda uma multiplicidade de formas de entender gênero e sexualidade. E aí, isso significa que o cis-heteropatriarcado é uma imposição colonial, é um registro europeu que foi imposto nos corpos das pessoas que já viviam aqui, assim como das que foram trazidas, né? Então, a gente não precisa, né, de novamente mais uma teoria importada do norte global com esse nome em inglês, né, queer, para poder legitimar práticas que já aconteciam aqui, né? Basta a gente olhar para as práticas e para os pensamentos aí dos povos originários dessa terra, né? Então, é bem interessante também pensar nessa descolonização da teoria queer. Eu vou mostrar uns trabalhos bem rapidinho, só para vocês terem também algumas imagens, né, de referência. Só mais 3 minutos, prometo. Esse trabalho a Virgínia já passou, mas era para pensar na intersecção, né, do feminismo com a questão racial. É muito forte esse trabalho, e acho que dá para fazer uma dobradinha muito interessante com esse da Letícia Parente, né?
que aqui é a artista colocando a empregada dela, que não é artista, para passar o corpo dela. Aqui a artista é a própria mulher negra que está falando, olha, eu sempre fui colocada no lugar de empregada, né? Além de toda a questão do cabelo e tudo mais. Esse trabalho é muito forte. Aqui, para a gente pensar a intersecção entre a questão indígena e a questão de gênero, tem esse trabalho maravilhoso do Ederson Munduruku. Ele tem uma drag que é toda montada com folhas enfim, coisas da natureza, né? As coisas que a natureza dá. E essa drag, ela dá aulas, ela faz ações de educação ambiental. Tava na Bienal também. É maravilhosa, né, gente? Incrível. Esse trabalho do Christus Nóbrega, para pensar um pouco sobre a questão da AIDS, que é uma questão muito sensível para a comunidade LGBT, já que a AIDS foi, né, usada na década de 80 para repatologizar a comunidade, dizendo que era uma espécie de câncer gay, e aí a gente acha que isso é um negócio ultrapassado, mas até hoje, em alguns estados do Brasil e em vários países, as pessoas LGBT são proibidas de doar sangue, né? Inclusive em Florianópolis isso foi modificado no ano passado. Até ano passado, pessoas LGBT não podiam doar sangue, tá? E aí, então, o Christus Nóbrega, ele faz esse trabalho que é muito forte, porque o pai dele estava com um problema de saúde, e aí ele foi doar sangue pro pai dele, como ele é gay, ele foi impedido, e aí ele recebeu um cartão escrito assim, sangue inválido. E é muito forte isso, né? E aí ele faz esse trabalho incrível, assim, que se chama uma série Sudário, que ele cria, junto com uma equipe de bioquímicos e médicos, uma espécie de tinta feita a partir do sangue dele, uma tinta que pode colocar em cartucho de impressora, e aí ele, aqui mostra um pouquinho, e aí ele imprime essas imagens de plantas de poder, né, são plantas de poder pelo menos para as culturas indígenas e afro-brasileiras, e para tematizar também, né, o poder do Estado em relação ao nosso corpo, em relação às nossas relações familiares, inclusive, né, já que ele foi impedido de ajudar o próprio pai dele. Esse trabalho aqui de Fefalins é agora um homem trans, né? E aí tá tematizando essa questão da broderagem entre homens trans ou pessoas não binárias. É pintura também, tem trabalhos incríveis, depois vocês podem dar uma pesquisada. E esse trabalho da Rosa Luz, que é uma artista travesti, né? Também tem vários trabalhos interessantes. Esse trabalho que se chama O Caminho Silencioso, tem um vídeo no YouTube. Foi uma performance que ela fez em Londres. E aí ela estava numa turnê, ela ficou 16 dias em silêncio, vestindo esse vestido de noiva. Era a véspera do primeiro aniversário que ela ia fazer como Rosa, né? E aí, depois desses 16 dias em silêncio, ela faz um longo trajeto, caminhando de quatro, se rastejando pelas ruas de Londres. E ela está tematizando várias coisas, né? Mas entre elas todo esse papel da igreja e da maternidade, da esposa, que regulam o que é ser mulher, né? Então, o que a mulher aceita socialmente? É a mulher bela, recatada e do lar, né? E aí, será que esse lugar é acessível para uma travesti negra periférica? Ela está trazendo esse questionamento, né? Enfim, só esses trabalhos mesmo, é pouca coisa, como eu estava falando, mas para vocês terem alguns exemplos aí para acionar na hora de trazer essas questões para a prova, tá? E é isso, gente. Depois eu posso passar as referências, textos, etc. Eu falei bem rápido. Foi ótimo, Bárbara, te ouvir. Bom, obrigada. Fabrício, Luanda, Verônica, acho que é Vitor. Alguém tem alguma questão? Quer conversar com a professora Débora um pouco? Oi, gente, boa noite. Nossa, esses artistas e essa retomada, assim, é sempre chocante, né? Eu não quero pontuar nada, só agradecer mesmo. E vou esperar pelos textos, né? Lá no Drive, porque achei muito interessante. Eu não consegui também anotar os nomes completos e principalmente aqueles que são em inglês. Não consegui anotar. Tá bom? É isso, obrigada. Pessoal, essa aula vai ficar gravada, né? Vai estar disponível na Galeria Jandira Lores, então depois, se vocês quiserem voltar, dar uma olhada, convidar os colegas de vocês para assistir, façam propaganda, né, Débora? Convidem os colegas para ver.
E semana que vem nós não teremos a revisão, mas na subsequente, sim. Então a gente dá continuidade novamente às 5 da tarde na sexta-feira. Um abraço para todos vocês, então. E Débora, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada também, gente. Boa sorte na prova e bom descanso, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Débora, tá?